Era primavera, quando nascia uma menina na cidade de Ilhéus. Sua mãe Marília deu o nome de Aurora. Elas sofreram muito com o pai alcoólatra, que saía e deixava sua mãe sem comida. Muitas vezes seus pais, que alimentava quando elas iam visitá-las. Marília, numa noite, deitou-se em sua cama e percebeu um homem barbudo deitando-se ao lado dela. Ao passar a mão na barba no escuro, percebeu que não era seu marido. Marília gritou por socorro e pulou a janela, esquecendo da filha na cama, com o meliante. Assim, enquanto Marília saiu, foi lançada uma maldição à sua filha, que ela fosse a mais louca mulher na vida de qualquer homem e viveria perdida no tempo, cometendo loucuras de amor. Assim, sua sorte foi lançada. Marília se separou do marido e foi viver com os pais. Sua filha tinha apenas 2 anos de idade. O pai de Marília não aceitava o fato de ela ser mãe solteira. Então, Marília levou Aurora para seu pai criar. Marília esperou e nada dele aparecer como combinado. Então o pai de Marília a trouxe novamente para casa furioso. No dia seguinte, ele ordenou que ela fosse levar até a casa de sua avó paterna. Marília e sua amiga foram levar a Aurora. Chegando lá, encontraram Dona Marcela, que, furiosa, não aceitou que a Aurora ficasse ali. Marília, desesperada, discutiu com Dona Marcela e brigaram feio. Marília levou novamente a Aurora para a casa dos avós maternos. A mãe de Marília, Dona Cecília, implorou para o avô deixá-la ficar. Ele teve compaixão e a criou como se fosse filha dele. Aurora foi crescendo e finalmente podia ir à escola. Aprendia as primeiras letras e sofria com a ausência do pai. Aurora tinha trauma e medo dos avós dela a levarem para longe da mãe. O tempo foi passando, a Aurora foi crescendo e finalmente pôde ir ao ginásio. Era muito bonita, encantava todos os colegas com a sua personalidade meiga, gentil e atraía muitos rapazes. Volta e meia ela recebia um galanteio. A Aurora sempre dava uma desculpa que não dava, até que ela conheceu um rapaz negro, alto, descolado. Ela o evitava e tinha medo dele, até que ele a viu com sua amiga Teresa e falou ao ouvido dela que queria namorar com ela. Imediatamente, ela disse que ia pensar e sempre deu uma desculpa. Ele acabou desistindo. A Aurora mudou de escola devido ao seu grau. Mudou-se para a escola estadual. Lá, a Aurora vivia o dilema da adolescência. Um grupo de rapazes zombavam dela, não pela aparência, porque ela sempre andava impecável, mas sim por dor, porque ela era a única que não dava importância a eles e nem nunca se envolvia com nenhum deles. Esse rapaz fazia parte desse grupo. A Aurora viveu esse dilema. Se sentia atraída por ele. Lembrava dele na sua infância, mas sentia que estava muito longe de se envolver com ele, pois ela odiava aquele grupo. 4 anos se passou, ele continuava de olho nela. Às vezes ela passava em frente ao trabalho dele. Trocavam olhares, mas ela tinha consigo uma mágoa. Até que um dia recebeu em seu celular um SMS. Tiveram uma conversa decisiva e
marcaram um encontro para conversar. No primeiro dia, houve um contratempo e ela não pôde ir. Marcaram de novo e dessa vez ela foi. Rolou um clima, os dois se beijavam com muito desejo. Ele a levou para sua cama e tentou arrastá-la para o quarto. Ela recusou e acabou cedendo. Ele a levou para a cama e tocou nos seus seios. Ela disse que não podia, porque era virgem. Dias foram passando e nesse meio tempo, Aurora vivia no seu último ano de escola uma paixão. Ela matava aulas para se encontrar com seu namorado. Pior ainda, mal sabia ela que junto com as aulas que ela matava, ela enterrava seus preceitos, os ensinamentos de sua avó, para ela ser uma mãe de família, para só se entregar após o casamento. Aurora matou anos e anos de tradição para viver uma paixão. Aurora levou uma rasteira da vida, que outrora sonhava em ser a primeira advogada da família. Ela dizia a seu namorado que queria ter uma máquina do tempo para voltar no tempo e recuperar todos os momentos que os dois viviam juntos. Mal sabia Aurora que seu desejo se realizaria, mas da pior forma possível. Aurora perdeu a pureza com seu primeiro namorado. Seu relacionamento durou 3 meses e foi se esfriando até que ele disse que não queria mais, mas que os dois poderiam se reencontrar e viver aquela paixão sem compromisso. Então, finalmente o desejo de Aurora foi concedido. Ela perdeu o contato com a realidade e passava por uma doença mental. A máquina do tempo que Aurora tanto falava a arrastou para uma cama onde ela tinha façanhas e sonho de amor. Delirava e cada dia seu quadro piorava. Seu pai a levou no médico especialista. Ali começava um dos episódios da máquina do tempo, a saída da minoria da masmorra. Aurora respondia aos tratamentos e logo voltou para a cidade natal. Aurora passou por mais um dos episódios da máquina do tempo. Reencontrou seu amado no seu trabalho. Conversava e ela contou que estava com problemas mentais e estava se tratando. Ele conversava com Aurora com um olhar de piedade. Aurora voltou para a casa dilacerada, pois tinha esperanças de reviver a tal paixão sem compromisso. A máquina do tempo estava no dia 18 de setembro de 1999, quando Aurora passou no vestibular, não para direito como sonhava, mas sim para pedagogia. Aurora estava tão longe na sua viagem no tempo que perdeu-se no tempo. Era jovem, mas tinha traços de uma velha ranzinza e mal-humorada. Só fez o vestibular porque não aguentava mais ouvir sua mãe dizer que ela não fazia nada. Aurora era tão ultrapassada que nem sabia o que era pedagogia. Foi para o seu primeiro dia de aula sem saber. Depois, pesquisando no dicionário, encontrou o significado. A máquina do tempo continuava a levá-la ao passado e trazer novamente ao futuro, de maneira que as suas ligações às escondidas na calada da noite para seu ex-amado, na esperança de reviver aquele amor sem compromisso, era o episódio mais emocionante na máquina do tempo. Até que por um momento ela percebeu que ele o tratava com pena e cortou relações com ele. As ligações para o ex-amado era o passado que a máquina do tempo proporcionava a ela viver, é a universidade.
era o futuro que ela traçava com categoria e se destacava. Aurora era a melhor aluna da universidade. Aurora escrevia, cantava, fazia teatro. Aurora infelizmente implorou para a máquina do tempo trazer esses momentos para ela. Então sua doença mental simplesmente pode ser problemas na máquina do tempo. O mestre promete equilibrar e continuar essa história de amor. Essa máquina do tempo só irá desligar na sua partida para a eternidade. Enquanto isso, o Mestre Celestial entrega a missão à Aurora de inspirar outras pessoas com problemas mentais. O Mestre Celestial promete que o futuro será rodeado de pequenas criaturas prontas para ouvir, perguntar, questionar. E, se possível, a Aurora viverá um novo amor, um amor ao próximo. Diretamente do futuro. Oi, faço parte da árvore genealógica da Aurora. Tenho notado aqui, nos escritos dos meus ancestrais, uma tendência para esses problemas de amor. A Aurora tem um histórico familiar de pessoas com problemas mentais. Por enquanto, ainda não aconteceu nada comigo. Ando me cuidando, mas, além disso, posso considerar que ela viveu algo diferente. As pessoas têm direito a se permitir. O que na cultura dela era errado, hoje as pessoas não pensam mais assim. Estão mais flexíveis e acho que está eliminada essa possibilidade de acontecer comigo. Minha menstruação falhou. Fiz o exame e constatei que estou esperando um bebê. Vou comunicar a meu namorado só depois que nascer, porque tivemos uma briga feia. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Maldita hora que eu conheci. Ana contou a Francisco que estava grávida e então ele disse que não era dele e alegou que ela tinha vários homens e a chamou de vadia. Com essas palavras, Ana entrou numa depressão pós-parto. Sempre ligava para o seu ex cobrando pensão da filha e ele sempre brigava feio com ela. Foi tão irônico que seu pedido, assim como Aurora, foi concedido. Sempre voltavam ao ponto inicial, à sua última briga. Ela pediu para voltar no tempo. Então, assim aconteceu. Conseguiu criar sua filha com muita dificuldade e muito doente e com muitas brigas com o ex. Sua filha Andressa foi crescendo até chegar aos 15 anos. Vivia trocando mensagens com um colega de classe. Toda vez que a mãe perguntava, ela dizia que era trabalho de escola. Certo dia, ele a convidou para ir na casa dele, ver um filme. Ela no início recusou, mas depois acabou aceitando. Ele estava com as piores intenções. Logo de cara, rolou logo um clima. Se beijaram e ele segurou a sua mão e a pediu em casamento, a fim de usar ele e depois sair espalhando para a escola. Encheu a cama de rosas, comprou o vinho, acendeu as velas e ali tivera sua primeira transa. Foi como tirar doce de criança. Entre as carícias preliminares, ela dizia que não queria que esse momento passasse nunca, que fosse lembrado pelos seus filhos e netos, quando ela contasse como se envolveram, que passasse por muitas gerações essa história de amor. Mal sabia ela que sua vida seria marcada pela má fama,
e vivia o destino de ser mãe solo. Foi mãe com 16 anos, teve sua filha Bianca e quando sua filha completou 15 anos, a perguntou quem era seu pai e como se conheceram. Ela contou da sua fama espalhada pelos 4 cantos da cidade e do seu. Uma semana depois, Bianca foi violentada por um colega de escola e em seguida foi internada com trauma. A maldição lançada a Aurora atravessou gerações. Palavra tem poder. As mulheres da família viviam paixões arrebatadoras e em seguida eram desiludidas, atiradas no buraco negro e passavam a sofrer com transtornos mentais, perdendo o contato com a realidade e em seguida se curavam dos problemas mentais. Mas não conseguiam se libertar da verdadeira loucura, maldita lançada àquela família, as loucuras de amor. A única saída para minimizar a maldição era a prática do bem, que se converte em uma forma de amor, o amor ao próximo. Assim, todas as integrantes estarão em um campo magnético, mais potente, estará dessa vez sob a atenção do Mestre Celestial. A gente recebe do universo aquilo que transmitimos. Então, as loucuras de amor da maldição foi denominada pelo Mestre. Isso pode ser considerado, em outras palavras, gesto de amor. Aurora em vida cumpriu inspirando várias pessoas, orientando e fazendo consultas de graça em manicômio. Se especializou em psiquiatria e psicopedagogia. Aurora morreu com essa missão: inspirar e tratar pessoas em estado degenerativo, causado pela doença mental, hoje e no futuro chamada depressão. História escrita por Ariana Amparo.